Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir novamente no Salmo 128. Falar de família é muito bom. Falar de pastor também. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Sou muito grata pela vida de vocês. Se eu for falar tanto como pessoa, como ovelha bem cuidada, e na liderança também, eu sei que vocês são pastores que apoiam, que abençoam. E eu falo de todos os pastores aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Salmo 128. Vamos ler todos juntos? Como a gente já leu ele por completo, aqui no início do culto, nós vamos focar agora no primeiro versículo. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Pai, por estar em um culto falando sobre família. E eu quero pedir a Deus que dá a bênção do Senhor, a Deus que sobre cada família aqui representada. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo agora leve as nossas mentes cativas à Tua palavra. Que o Senhor traga, Deus, que da porção, Deus amado, que nós precisamos para alimentar hoje, de acordo com a perfeita vontade do Senhor, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade para curar, restaurar, exortar, mediante a necessidade do Teu Espírito, Pai. Assim nós oramos e nos colocamos na Tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O salmo que nós lemos, ele vai falar, no sentido geral, sobre família. É um salmo anônimo, a gente não sabe quem que escreveu esse salmo ao certo. E ele faz uma referência à família depois de explicar o contexto, que é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí, ele vai trazer a consequência. Ele vai trazer o que é essa felicidade. E aí ele vai discorrer todos os outros versículos. O que é a felicidade, de acordo com o Salmo 128? O versículo 2. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Como que vai ser abençoada a pessoa que teme ao Senhor? Com uma família e com prosperidade. Esse é o sintoma de que uma pessoa é temente ao Senhor. E aí a gente procura muito saber sobre felicidade. Ali na tradução está bem-aventurado, mas bem-aventurado é a mesma coisa que abençoado ou feliz. A minha tradução aqui está trazendo a palavra feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor. Família é sinônimo de felicidade. E aí a gente vem de uma geração assim, nossa geração, e aí eu incluo todas as gerações que estão aqui, né? A gente tem vivido assim dias de constante busca pela felicidade. As pessoas estão com fome e sede de serem felizes, de serem saciados. Mas estão buscando saciedade, estão buscando satisfação em lugares errados. Buscando satisfação no prazer rápido, buscando satisfação na comida, nos jogos, buscando satisfação no trabalho, porque aí se realiza pessoalmente e acha que aquilo ali é felicidade. Buscando satisfação e felicidade em outras coisas que não estão de acordo com a palavra, que não são coisas que realmente vão fazer alguém feliz. E aí a palavra vai falar, olha, quer felicidade?
tema ao Senhor. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse temor do Senhor, tendo como consequência uma família abençoada. O temor do Senhor, de acordo com a palavra, é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor vai nos trazer que o temor ao Senhor é o quê? É um respeito, uma reverência, uma submissão a alguém que você reconhece que é muito maior do que você. Isso é temer a Deus. É você se submeter, respeitar e reverenciar a autoridade que Deus tem sobre você. De acordo com a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem como ter uma família feliz sem ser sábio? Não tem como. Não existe uma família feliz, amplamente organizada, sem a sabedoria que vem de Deus. Porque apesar de ser uma benção, o lugar para ter conflito. Eu brinco com os jovens que casamento, família é igual piscina de acampamento. Está gelada, a gente pula e fica, vem que tá bom. É isso. Casamento é isso. A gente está passando apertado, consciente de que casamento é benção. Mas sem sabedoria, não dá. Não tem como dar certo. E aí a Bíblia também vai falar lá no Salmos 34:11, que a sabedoria é uma condição para nós termos dias felizes. Sem o temor do Senhor não tem sabedoria. Sem sabedoria não tem família feliz. E aí a gente vai pensar um pouco sobre as estruturas que a gente tem numa família. Uma família, originalmente falando, ela vai ter três estruturas, que vão funcionar em determinadas funções. Nós temos um esposo, que também ocupa a função de pai, então ele tem duas funções na família. Uma esposa, que também ocupa a função de mãe, ela também tem duas funções na família. E os filhos, que em alguns casos também ocupam a função de irmãos. Eles também têm duas funções na família. Sabe quando começam os problemas? Quando a gente começa a preocupar demais com a função do outro e deixa de exercer a nossa. E hoje a gente vai tentar pensar sobre quais são os pontos principais de cada função. Onde nós temos falhado em ter sabedoria nas nossas famílias? Por que a gente não tem vivenciado uma família feliz de fato? E nós vamos começar falando sobre a primeira estrutura, que é a dos maridos. O que pode ocasionar, o que vai causar um marido sem sabedoria? Lá em 1 Pedro 3,7, se for possível colocar no telão. 1 Pedro 3,7. Amém? Vamos ler. Da mesma maneira, igualmente vós maridos, vou ler na minha versão mesmo. Igualmente vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Qual é a consequência? Olha aqui no final. De forma que não sejam interrompidas as tuas orações. Irmão, agora eu quero falar com você, marido. Sabia que tem muita oração sua que não é respondida, não é por falta de fé, não é por falta de jejum, é porque você trata mal sua esposa.
Não é a Giovana que está falando, é a Bíblia. Se você não tratar a sua mulher com sabedoria, tratando-a com honra. O que é honra, gente? É respeito à posição que ela ocupa. Não é você tratar ela bem quando ela faz a sua comida direito. Não é você tratar ela bem quando ela está te agradando. É você tratar ela bem porque ela é sua esposa e ponto. É honra. Aí a Bíblia fala que se você não tratar ela com honra, as suas orações não são ouvidas. Você é o sacerdote da casa. É você que ensina seus filhos a orar. É você que supre a necessidade espiritual da sua esposa. Se você não tem suas orações ouvidas, como que vai ficar essa casa? Por causa de coisas simples. Um desrespeito na fala. Uma forma de tratar a mulher de maneira ríspida. Não fala com ninguém na rua desse jeito, mas a esposa escuta. Ausência. Mulheres que têm comportamento de mulher casada. Homens que acham que ainda são solteiros. A semana inteira está no futebol. Cuidar da casa e da esposa. Ausente, prioriza o trabalho. Fala que o importante é pagar as contas e está tudo certo. Não precisa fazer mais nada. Isso é uma forma de desonra. Exposição, comparação, humilhação. Se você quer ter suas orações atendidas e quer ter uma família feliz, seja sábio, marido. Trate a sua esposa com honra. E aí a gente vai ver agora a parte que nos cabe, das mulheres. Provérbios 14:1. Esse a gente já sabe de cor. O que está escrito em Provérbios 14:1, mulheres? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Como que uma mulher sem sabedoria destrói a casa? Imagina uma mulher sem sabedoria agora. Todo mundo imagina uma. A Bíblia vai descrever essa mulher para nós. Sabe como que ela é? Ela é ignorante, briguenta, porque a Bíblia fala que ela é rixosa. E ela é indiscreta, porque a Bíblia vai falar que ela pode até ser formosa, mas é como um anel de ouro em focinho de porco, porque ela é indiscreta. Resumidamente, ela é uma mulher barraqueira. Chega em casa, o marido do trabalho entra até oprimido. Deus, me ajuda. Reclama. Fala mal dos outros o dia inteiro. Quando fala mal dos outros, ainda traz uma pitada de comparação. Porque o marido da fulana faz, né? Você não faz. E aí você fala assim, eu não sou barraqueira. Não sou briguenta. Se for preciso fazer escândalo, eu não faço. Mas talvez seu barraco é interno, irmã. Deus está vendo? Talvez você só é discreta, mas você é pirracenta. Morre, mas não concorda com o marido. Mata na unha. Se deixar, faz até birra. E aí a Bíblia está falando, irmã, sabe o quê? Que você vai destruir a sua casa. Não é outro. Não é alguém de fora, minha querida. É você que está destruindo a sua casa. E aí, em casal, o que a gente vê? Um põe a culpa no outro. Eu sou briguenta porque ele me desonra. Eu desonro ela porque ela é briguenta. Escuta aqui. A gente não resolve o problema dos outros. A gente resolve o nosso. Pega a parte que te cabe.
e vai buscar a sabedoria da palavra. Volta ao temor do Senhor no seu casamento. Se for preciso, irmão, se humilha diante de Deus e fala: Deus, eu estou humilhando a minha mulher, eu preciso ser tratado. Esposa, se volta diante de Deus e fala: Deus, eu estou arrebentando com a minha casa, fecha minha boca. Nós precisamos voltar ao temor do Senhor e vivenciar a sabedoria nos casamentos. Lembra que eu falei que a gente ocupa duas funções? Agora, a gente vai ver um pouquinho das funções dos pais. Claro que são funções específicas, a do pai e a da mãe. A gente tem muitos detalhes a presenciar entre um e o outro, mas por conta do tempo, nós vamos falar deles em conjunto. Então, agora que você já ouviu sobre a sua função de marido ou de esposa, 50% da criação dos seus filhos já está encaminhada. Através do quê? Do seu casamento. Se o seu casamento está legal, a chance dos seus filhos ficarem legais é maior. Aí, nós vamos ver lá no Salmo 127, no verso 4, diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Os filhos são flechas nas mãos de um guerreiro. Flecha, ela tem destino certinho, não tem? Qual que é a utilidade em uma guerra de um monte de arco e flecha na mão de quem não sabe atirar? Eu acho que faz mais estrago do que benefício. Isso. Na Bíblia, a gente vai ver uma única vez em que uma flecha foi atirada a ermo, sem rumo, sem direção. E foi num ato profético. Em guerra, um guerreiro, ele tem destino certinho para as flechas que ele lança. Sabe o que são pais sem sabedoria? Pais que não se importam com o destino dos seus filhos. Que não se preocupam com onde eles vão atirar as flechas que o próprio Deus deu para eles. Acha que fazer o mínimo, o básico, já é o suficiente. Aí, Giovana, quando ele crescer, ele vai fazer as escolhas dele. Não é isso que a Bíblia está falando, não. O destino dos seus filhos é responsabilidade sua. Você sabe qual que é o propósito dos seus filhos? Você sabe quais são os dons que o seu filho tem para usar, para glorificar o nome do Senhor? O básico, você sabe em que série que seu filho está estudando? É absurdo. Mas conversando com a Suzana, com a professora da escola da Suzana esses dias, o pai foi buscar o filho na sala errada, ele não sabia onde que ela estudava. Acontece no ensino médio, misericórdia. A gente tem vivido uma turma de pais que não se preocupa com o destino dos filhos. Aí você não fala isso não, porque a gente não fala, mas as atitudes mostram. Passa o dia todinho, trabalha, resolve, faz. Vai botar o menino para dormir. Ai, que preguiça, meu Deus do céu. Não, meu filho, fica assistindo desenho aqui enquanto a mamãe vai descansar. Não ora com esse filho. Não apresenta a palavra para esse filho. Não corrige. Ou então corrige demais e a afetividade de menos. Tanto na minha área profissional, quanto como líder de jovens. Eu corto o coração de falar para vocês aqui. Mas eu escuto de jovens e adolescentes que falam que tem medo de pedir um abraço para o pai. Medo, receio de ir abraçar a mãe e a mãe rejeitar o abraço.
Não estamos falando de gente do mundo, não, Paulinho. De crente. Sem afetividade. Sem ter o prazer de sentar à mesa e olhar nos olhos e conversar. Meu filho, como é que está aquela faculdade? É isso mesmo que você quer fazer da vida? Você tem certeza? Filho, como é que está esse namoro? Você quer casar mesmo? Você sabe a responsabilidade de um casamento? Não se tem mais isso. E aí as flechas estão crescendo, sendo preparadas sem destino. Aí um belo dia você acorda, você tem um estranho pensionista na sua casa, que só está lá para comer, tomar banho e dormir. Você não sabe de nada da vida dele. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria. E eu vou falar, filho é desafiador demais, gente. Demais. Eu não falo isso aqui para vocês como se eu tirasse de letra todos os dias, não. Mas eu busco no Senhor, eu falo, Jesus, hoje eu não dei conta. O que eu faço com esses meninos? Tem dias que coisas tão simples. Mãe, ele fez, não foi ele. Eu já paro, Jesus, eu não sei decidir quem que foi o culpado, Senhor. Ai, Deus, eu não sei para quem que eu dou o castigo, ou se eu dou para os dois. Meu Deus, me ajuda. Não posso ser injusta. Coisinha pequena, a gente precisa ser dependente de Deus. Às vezes a gente, como pai, deixa para ser dependente de Deus quando a bomba estoura, sendo que a gente tem que ser dependente de Deus o tempo todo. É no temor do Senhor que nós vamos encontrar a sabedoria para educar os nossos filhos. Coisas que são prova de uma paternidade e uma maternidade sem sabedoria. Injustiça, agressividade, autoritarismo. Se eles te respeitam, você não precisa ser autoritário. Se tem medo de você, você não tem autoridade. É respeito. Falta de afetividade, como eu já falei aqui. E aí a gente vai passar para a próxima parte, para a próxima estrutura da família, que são os filhos. O que acontece se os filhos não têm sabedoria? Êxodo 20:12, mandamento com promessa. O que fala? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra. Provérbios 15:20 vai falar que o filho tolo é vergonha para o seu pai e a tristeza da sua mãe. Ei, meninos, jovens, recado para vocês. Quer morrer cedo? Desobedece pai e mãe. Só isso. A Bíblia está falando que quem desonra não vai ter os dias da vida prolongados. Então, se você quer ter uma vida boa, longa, obedece. Honra. Se você for sábio, você vai honrar não só pelo prolongar dos dias de vida, mas a Bíblia está falando que aquele que é tolo, ele vai trazer tristeza e vergonha para os pais. Aí você fala, e o que isso tem a ver comigo? É meu pai que vai ficar triste, é minha mãe que vai ser desonrada? Não, existe uma lei, um princípio na Bíblia, que é o princípio da semeadura. A Bíblia vai falar de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele também vai. Se você for um péssimo filho, intencionalmente, não espere que você vai ter uns filhos muito abençoados, não, irmão. Jovens, filhos, honrem os pais de vocês. Voltem-se para o temor do Senhor, para ter sabedoria como filhos. E aí, todos nós somos filhos, amém? Não só os jovens. Nós que também estamos mais avançados em idade, que ainda temos nossos pais, temos que voltar a honrá-los. O princípio não morre quando a gente casa. Continua, nós precisamos continuar exercendo. Irmãos que não têm sabedoria vão ter ciúmes, inveja, humilhação, competição. E um exemplo, José e os irmãos dele. Se você está com esses sintomas aqui, sei seu maninho, precisa buscar a sabedoria de Deus para tratar.
A felicidade de uma família depende de ser sábios em cada uma das funções propostas. Nós precisamos buscar o temor do Senhor em cada uma dessas áreas. Eu como esposa, como mãe, meu marido como esposo, como pai. E nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar a sabedoria do alto. Para que a nossa família cumpra o que está escrito lá no Salmo 128. De sermos bem-sucedidos. De sermos verdadeiramente felizes com a felicidade que a Bíblia me garante por meio da família. Precisamos do temor do Senhor. E aí tem uma outra condição, que fala que é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Enquanto o temor sou eu e Deus, os meus caminhos falam das minhas atitudes. É o que eu faço de prático que mostra que eu tenho temor a Deus ou não. E lá em Tiago 1:25, para a gente encerrar. Diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que fizer. Irmão, persevere na prática da sabedoria na sua família. Persevere na prática da oração na sua família. Persevere na prática de buscar o temor do Senhor na sua casa. É a palavra que garante que a sua felicidade não está lá fora. Você precisa se voltar para o temor do Senhor e praticá-lo para vivenciar a promessa do Salmo 128. Eu almejo essa promessa na minha casa. Eu almejo vivenciar o que a pastora testemunhou aqui. Se Jesus não voltar antes, eu ver os filhos dos meus filhos e falar assim: a palavra está sendo semeada, glória a Deus, deu fruto. Meu trabalho deu fruto. É o meu alvo como mãe, é o meu alvo como esposa. Eu quero vivenciar o que o Senhor tem guardado para minha família na palavra. Mas para isso eu preciso buscar o temor do Senhor diariamente. Então que nós possamos voltar a buscar o temor e a ser praticantes da palavra. Amém? Marci, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe.